Muito bem, meus irmãos, vamos retomar então os nossos estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 10, então eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ler dos versos 14 até o verso 1, verso 14 até o verso 1 do capítulo 11. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje essa longa sessão que estamos estudando já há algumas semanas. É uma sessão que tem 3 capítulos, não é? 8, 9 e 10. Então vamos ver se a gente termina hoje. Espero que consigamos. Então eu vou ler capítulo 10, 14 a 11, 1. Ok? Então acompanhe aí silenciosamente. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e se quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ação de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças pela
bênção deste programa de estudos bíblicos que acontece aqui às noites de quarta-feira. Muito obrigado, porque ao longo de algumas semanas temos nos debruçado sobre esta epístola e procurado compreender qual foi o tratamento que o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Senhor, deu a uma série de problemas de uma igreja local do passado. Senhor, ajuda-nos a compreender a passagem que acabamos de ler e que a compreensão desta passagem possa ajudar a nossa igreja a viver de maneira mais agradável aos teus olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nos capítulos 8, 9 e 10, nós já sabemos que Paulo está tratando do problema de comer ou não comer carne. Vocês já sabem que na igreja de Corinto, no primeiro século, por volta do ano 60 da nossa era, havia uma disputa em torno dessa questão que estava dividindo os crentes de Corinto. Um grupo achava que não havia nenhuma incompatibilidade, nenhum problema comer carne, mas havia um grupo de crentes que achavam que o cristão deveria se abster de comer carne. Então, esse é o assunto do qual Paulo está tratando nestes 3 capítulos. E eu já disse a vocês também que em Corinto, um cristão que vivia em Corinto no primeiro século tinha pelo menos 3 possibilidades de comer carne sacrificada a um ídolo pagão. Pelo menos 3 possibilidades. Uma possibilidade era a possibilidade de ir ao templo pagão, a convite de um amigo, de um parente, e participar lá de algum tipo de atividade e acabar comendo carne sacrificada a ídolos lá no templo pagão. Essa era uma possibilidade. Uma outra possibilidade era, ao comprar carne no mercado, comprar carne de um animal que fora sacrificado a uma entidade pagã. Porque daqueles sacrifícios, parte da carne era queimada ao ídolo, parte da carne às vezes ficava com o ofertante, o adorador, e parte da carne ficava com os sacerdotes lá do templo. Então, era possível e comum parte dessa carne ser oferecida no mercado. Então, havia uma possibilidade de alguém comprar carne no mercado que tivesse sido sacrificada a um deus pagão. E uma outra possibilidade era receber o convite para alguma festividade na casa de alguém, um amigo, um parente, e lá na recepção ele oferecer algum tipo de comida que fosse feita com essa carne sacrificada a ídolos. Então, pelo menos essas 3 possibilidades, esses 3 riscos estavam diante dos crentes lá da igreja de Corinto. Eu estou dizendo isso porque na passagem que lemos, Paulo está considerando estas 3 possibilidades. Ele está ensinando os seus leitores de Corinto e a nós também, qual deveria ser a postura deles em cada uma destas situações. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, até o verso 22,
do texto que lemos até o verso 22, Paulo está tratando da possibilidade de comer carne num templo pagão. Depois do verso 23 até o verso 26, Paulo está considerando a possibilidade de se comer carne sacrificada a ídolos, comprando carne no mercado. Essa é a possibilidade que Paulo está tratando aí nos versos 23 a 26. Depois dos versos 27 até o verso 30, talvez, Paulo trata da possibilidade de comer carne na casa de um amigo pagão. E o final do capítulo, ele está fazendo algumas recomendações finais para encerrar esse assunto sobre comer ou não comer carne. Então vamos analisar esses 3 blocos e vamos ver se a gente consegue terminar o assunto hoje. Então, veja aí, nos versos 14 e 15, Paulo introduz esta seção, não é? São palavras introdutórias, mas eu quero tecer alguns comentários sobre estas palavras introdutórias. Ele começa com uma exortação. Portanto é uma conjunção. Paulo está concluindo a grande seção, não é? Desde o início do capítulo 8, ele vem tratando do assunto, mostrando princípios, não é? Teológicos, analisando a questão. E agora ele se prepara para terminar a sessão. Portanto, ou seja, à luz de tudo que eu disse antes, não é? À luz de tudo que eu acabei de falar sobre esse assunto, à luz de tudo que eu venho dizendo desde o início do capítulo 8, ele vai fazer um apelo. Portanto, meus amados irmãos, o apelo é fugir da idolatria. Então, portanto, é uma conjunção conclusiva. Paulo está se preparando para concluir a grande sessão sobre comer ou não comer carne sacrificada a ídolos, não é? Eu gostaria também, além de mostrar que Paulo está se preparando para concluir com esta advertência, com essa exortação, eu gostaria de mostrar aos irmãos aí também o tom pastoral que Paulo usa no versículo 14, não é? Perceba aí, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, é digno de nota, chama a atenção nossa esse tom pastoral. Apesar de todos os problemas, apesar de estar se dirigindo a uma igreja que Paulo sabia que havia lá, pelo menos de alguns, indisposição contra ele, Paulo se dirige a eles num tom bastante amoroso, não é? Portanto, meus amados. Então isso revela que além de um grande teólogo, além de um grande mestre, além de um grande missionário, Paulo também tinha um coração pastoral, não é? Meus amados, isso revela o coração pastoral de Paulo. Vejam agora o verso 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Lembrem-se de que ao longo de toda esta sessão, Paulo se dirige quase que exclusivamente aos crentes que ele chama de fortes, que eram aqueles esclarecidos, não é?
Então aqui fica claro que Paulo tem esses irmãos em mente. Falo como a criteriosos, ou seja, eu estou considerando aqui, diz Paulo, a capacidade que vocês têm de julgar as coisas, não é? Então, vocês são pessoas que têm maturidade suficiente para ouvir e aplicar o que eu passo a dizer agora, a partir de agora, para concluir esse assunto, não é? Então, julgai vós mesmos o que digo. Então, Paulo está considerando aqui que eram crentes esclarecidos, maduros, embora não estivesse tendo uma atitude amorosa, desconsiderando os seus irmãos não esclarecidos, não é? Nós já vimos isso, mas Paulo admite que eles tinham capacidade para julgar e aplicar as recomendações que Paulo vai fazer agora. Julguem vocês mesmos o que eu vou dizer. Aqui, irmãos, eu creio que nós podemos aprender algumas coisas muito importantes, eu julgo muito importantes. Porque esse modo como Paulo introduz o assunto aqui, apelando para a capacidade dos seus leitores julgarem por si mesmos o que ele vai ensinar, mostra que em questões desta natureza, prestem bem atenção, Paulo está tratando aqui de questões neutras, de questões periféricas da fé cristã. Questões que a gente chama de adiáfora, o termo técnico para isso, na teologia, são questões adiáforas, ou seja, são aquelas questões neutras, aquelas questões indiferentes, aquelas questões que não são centrais para a fé cristã, são questões periféricas. Então, quando Paulo apela para a habilidade dos seus leitores de julgar essas questões, isso significa que Paulo vai passar a apresentar agora princípios norteadores para a vida cristã nestas questões. Paulo não vai oferecer a eles uma série de normas minuciosas, detalhadas para o procedimento deles. Paulo vai oferecer princípios. E Paulo diz, eu estou falando a gente que tem habilidade de, por si mesmo, aplicar os princípios que eu passo a mostrar-lhes. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui nesse verso 15 é que Paulo não fala aqui como um legalista, não é? Paulo oferece princípios. Eu estou dizendo isso porque eu creio que um dos males da igreja contemporânea, aliás, isso é um mal da igreja em todas as épocas, mas a igreja contemporânea, sobretudo os evangélicos, chamado evangelicalismo, nós às vezes vemos muito legalismo no nosso meio, como se fosse evangelho, não é? E é por isso que eu estou chamando a atenção que Paulo demonstra aqui não ser um legalista, porque normalmente o legalista ele acha que a vida cristã é governada por uma série de normas minuciosamente detalhadas, não é? Ser cristão é obedecer uma série de regras e normas. Isso pode, isso não pode, pode isso, não pode aquilo. Então, tem gente que encara o cristianismo desse jeito.
Mas Paulo aqui já mostra que não é assim que a banda toca. Não é assim a natureza do cristianismo bíblico. Paulo diz: eu vou apresentar a vocês princípios, é isso que ele está dizendo, e vocês são criteriosos e vocês podem avaliar isso por vocês mesmos e aprenderem a aplicar esses princípios. Deixe-me demorar um pouco mais aqui. Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente volta no próximo estudo. Mas para deixar claro esse ponto, o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma questão só para mostrar que o cristianismo bíblico seguia por princípios e não por normas minuciosas, não é? Por exemplo, como se deve trajar uma mulher cristã? Não é? Você pode responder a essa pergunta, que é uma pergunta que é feita hoje, não é? E é uma pergunta relevante, não é? Tem até hoje um nicho de mercado chamado de moda evangélica. Já viram isso? Eu acho isso muito engraçado, moda evangélica. É um nicho de mercado, tem uma moda que é evangélica. Ok. Mas o meu ponto é o seguinte, é só para mostrar que essa é uma questão que, via de regra, setores da igreja abordam de maneira legalista, não é? A ética legalista dessa questão é a ética da fita métrica. É a ética da fita métrica, não é? Então, um legalista quer norma assim, bem detalhada, sabe? Ok, pode acima do joelho, tem que ser no joelho, ou abaixo do joelho, quantos centímetros abaixo, ou se pode acima... Percebe? Quer detalhe de centímetros e assim que julga a coisa, não é? Essa é uma abordagem legalista, minuciosamente detalhada por centímetros e etc. Mas o que eu quero que você entenda é que a abordagem bíblica, e é a abordagem que Paulo vai fazer do assunto lá de comer ou não comer carne, é uma abordagem que trabalha com princípios. Com princípios. Por exemplo, um princípio bíblico que vai ajudar a mulher cristã a se vestir é o princípio bíblico. Quem foi o primeiro figurinista do mundo? Próprio Deus, não é verdade? Quem inventou esse negócio de roupa? Quem criou roupa? Quem foi o primeiro alfaiate, o primeiro figurinista? Deus, não é? É só você ler lá no Gênesis, no capítulo 3, na narrativa da queda. Então, qual é o princípio que deve nortear? Com que propósito Deus vestiu os primeiros seres humanos? Não é uma boa pergunta para você descobrir princípios bíblicos? A gente lê o texto e a gente descobre que o propósito era encobrir a sua vergonha. Não era isso? Não é essa a expressão bíblica que está lá? Encobrir algo que era vergonhoso. A partir da queda, o ser humano passou a experimentar o sentimento de vergonha. Até então, o ser humano não conhecia essa experiência de sentir vergonha, medo, não é? Antes ele não tinha essa experiência, ele não tinha do que se envergonhar. Mas agora, com o advento do pecado, ele tem. E Deus providenciou roupas exatamente para lidar com essa demanda nova no mundo dele, não é?
encobrir algo que era vergonhoso, lidar com esse senso de vergonha que o ser humano passou a conhecer agora. Então preste bem atenção. Considerando isso, você pode dizer que um dos princípios para nortear o traje da mulher cristã é o decoro, é a decência, é o pudor, não é? Por quê? Porque Deus fez para encobrir algo vergonhoso. Isso é um princípio norteador. Não é o princípio da fita métrica, de minúcias e detalhes, mas é o princípio. É isso que eu estou chamando de princípio. Então, esse é um princípio norteador. Você vai encontrar outros princípios para lidar com essa questão, não é? Outros estilistas podem estabelecer outros princípios. Aí você vai ver se bate com o princípio da Escritura ou não. Bom, um outro pressuposto, e às vezes eu vejo, não é? Lá na Bíblia diz que roupa Deus criou com esse propósito, né? Lidar com essa demanda da vergonha. Mas o meu estilista diz que não, diz que roupa existe para valorizar o meu corpo. Esse é um outro princípio. Já viram esse termo? Qual é o slogan? Qual é o slogan dessa filosofia? O que é bonito é para se mostrar. Essa é uma filosofia para o traje da mulher, não é? Então o princípio é: roupa existe para valorizar o seu corpo. Então você precisa desenhar as suas roupas, não é? De acordo com aquelas partes mais atraentes do seu corpo. Então a sua roupa precisa valorizar as suas pernas. Você tem pernas bonitas, então você valoriza para... Então, valorizar... veja aí o tamanho do decote, você tem que valorizar aí os seus seios. Já viram isso? Essa é uma filosofia que vai nortear essa esfera da vida. O que eu só estou querendo mostrar? Que quando eu digo que não há normas, regras detalhadas, minuciosas, eu não estou dizendo que é o vale tudo, você tem princípios. É isso que Paulo está dizendo mais ou menos aqui, não é? Ele está dizendo o seguinte, eu vou falar a vocês agora, não de maneira legalista, eu vou apresentar princípios como acriteriosos. Eu sei que vocês são capazes de aplicar esses princípios por vocês mesmos, não é? Querem ver um outro exemplo da mentalidade legalista? De vez em quando eu recebo essa consulta. Reverendo, como é que é esse negócio da contribuição cristã? Eu entrego o dízimo sobre o líquido ou sobre o bruto? De vez em quando alguém pergunta isso para mim. Eu digo, irmão, isso é você e Deus que resolve isso. Ou seja, você não tem regras. Isso é legalismo, não é? Isso é imaturidade. Eu preciso de uma... Então, essas coisas que eu estou dizendo, uma hora a gente volta nesses assuntos com mais detalhe. Eu até planejei aqui, mas vai tomar muito tempo, sobre contribuição e tal. Mas eu só quero que você entenda aí um verso 15, não é? 15 não, o verso 15 mesmo. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Então, o que Paulo está dizendo é: eu vou estabelecer princípios para que vocês julguem e lidem com essa situação, com essa questão de comer ou não comer carne em cada situação da vida. Porque como é uma questão neutra, cada situação vai exigir uma atitude, não é?
Tem coisas que é assim, não é preto no branco, não é? Então, tem certas coisas que depende, não é? Se você perguntasse para Paulo, Paulo, o cristão pode comer carne? Ele vai falar, depende. É isso que ele vai mostrar agora, depende. Ele vai considerar 3 situações e vai dizer, depende. Eu espero que vocês saibam aplicar esses critérios, esses princípios, que vocês são criteriosos. Vamos lá. Então, vejam aí, versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu já vou adiantar a vocês que Paulo aqui está tratando, já disse isso, Paulo está tratando da situação de se estar no templo pagão, no contexto cultico, no contexto da adoração pagã. Paulo diz, nessa situação, você deve se abster de comer carne. Ele está dando as razões. Vamos imaginar que o seu amigo, Paulo está dizendo aqui para o crente de Corinto, vamos imaginar que o seu amigo que frequenta lá o templo da deusa X ou Y do paganismo, vai fazer aniversário, bodas de prata. E ele convidou você para ir lá na celebração no templo da Artemis, para celebrar lá juntamente com ele as bodas de prata dele. Eu não sei se naquela cultura tinha boda de prata, eu só estou aqui usando uma linguagem contemporânea, não é? Mas por alguma razão ele convidava, e aí o crente de Corinto ia lá. Vou lá, não tem problema, e meu amigo, meu parente, não vou fazer feio, não vou fazer desfeito, então eu vou lá no templo pagão, sim. Aí Paulo diz, lá, nesse contexto, você não deve comer carne, ok? E Paulo está dando a razão. Então, Paulo usa aqui, não é? O exemplo da Santa Ceia. Está claro que Paulo está falando da ceia aí, nos versos 16 e 17. E ele faz aí uma série de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que... resposta óbvia, não é? Resposta óbvia. Ele não está querendo saber, ele já sabe a resposta, está claro para todo mundo, não é? Então, Paulo diz aí, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que Paulo quer deixar claro aqui, ele está lembrando aos crentes de Corinto, que quando comemos juntos a ceia do Senhor, quando tomamos o pão e comemos, quando tomamos o cálice, o que está acontecendo ali é um rito de identificação, de associação, de comunhão. Paulo usa aí o termo comunhão, nossa com o Senhor e uns com os outros. O que Paulo está dizendo? O que significa essa refeição cristã? Significa associação, comunhão, identificação, não é? Alguns setores do cristianismo chamam até a Santa Ceia de comunhão. O catolicismo chama de comunhão, isso está correto. Vou fazer a minha primeira comunhão. Vai ser a primeira vez que eu vou participar da ceia, não é? Tomar a hóstia, no caso deles lá. A primeira comunhão, é a primeira vez que eu participo da comunhão. Nós
Nós participamos da comunhão aqui todo primeiro domingo na nossa igreja. Aquilo ali é a comunhão, não é? Então, é isso que Paulo está dizendo. Esse ato de comer significa coparticipação em algo. Não é? Nós estamos indicando que eu tenho ligações com o Senhor e eu tenho ligações com essas pessoas aqui, porque todos estão ligados a Cristo. Ele é o nosso ponto de convergência. Então, em Cristo nós estamos conectados. E Paulo deixa isso muito claro, não é? Verso 17. Porque nós, embora muitos, ou seja, nós somos muitos e diferentes. Há uma diversidade enorme aqui, não é? Uma diversidade enorme. Nós temos gostos diferentes, nomes diferentes, histórias diferentes, níveis socioeconômicos diferentes, nível cultural diferentes, idades diferentes, não é? Embora haja todas essas diferenças, somos muitos, diz aí Paulo, verso 17, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, o fato de comermos juntos é indicativo da nossa ligação com o Senhor e uns com os outros. Nós comemos no mesmo prato, não é? Em outras igrejas que eu pastoreei, as igrejas não tinham esse hábito de esperar um ao outro e comer juntos como nós fazemos aqui em nossa igreja. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que vocês tinham esse hábito. Eu até comentei com os presbíteros na época, e eles disseram, reverendo, fique à vontade, se o senhor quiser mudar, tal, o conselho falou, não, fique à vontade. Eu falei, não, vocês já têm esse hábito, pode continuar, porque eu acho que esse hábito lembra um pouco essa questão da nossa união, não é? Houve uma época em que, para deixar claro essa unidade, essa conexão, essa identificação, essa associação espiritual que há na igreja, houve uma época que o pão era comum e o cálice também era comum. Houve um tempo que a gente bebia no mesmo cálice. Era um cálice grande, tinha um lenço assim, um guardanapo, não é? Aí eu dava o cálice aqui para a Késia bebia, aí, aí ela passava o guardanapo assim, o lenço, não é? Passava para a Eliane bebia, e aí bebendo assim e tal. Vocês não sabem que quando mudou isso na igreja presbiteriana do Brasil, eu me lembro que uma vez o meu filho, o Felipe, estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão. Ele me mostrou assim, em jornais do Brasil presbiteriano antigo, quando os debates sobre cálice comum ou cálice individual. Mas o princípio teológico é bonito, não é? Claro que depois, por questão de higiene, questões sanitárias, a gente separou o cálice. E o pão era comum também, a gente pegava um mesmo pão e cada um ia tirando um pedaço. Tira um pedaço, passa outro, tira um pedaço, para mostrar que nós, a despeito de todas as nossas diferenças, nós comemos um único pão. Somos uma família, não é? Somos um só corpo. Aquilo que nos une é mais forte do que o que nos separa. Isso é lindo, isso tem um sentido espiritual muito bonito. É isso que Paulo está evocando aqui. Então, Paulo evoca isso aqui. Identificação, não é? Participação juntos numa mesma realidade espiritual. Verso 18. Depois de evocar a refeição cristã, a ceia, verso 18, Paulo diz, considerai o Israel segundo a carne. Ou seja, considerai a nação de Israel. Não o Israel espiritual, que é a igreja, mas o Israel biológico, lá os descendentes biológicos de Abraão, não é?
Então, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Mais uma pergunta retórica, não é? Paulo não está perguntando, está afirmando. Vocês sabem que aqueles que participam, que se alimentam dos sacrifícios, estão se identificando com o altar, com o sacrifício. A quem Paulo tem em mente aqui? Quem são esses que comem do altar? Uma possibilidade é que Paulo esteja pensando aqui nos sacerdotes, porque eles recebiam para seu sustento parte daquilo que era sacrificado, não é? Então essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que Paulo estivesse pensando aqui não nos sacerdotes, mas nos ofertantes mesmos. Porque haviam casos em que o ofertante também comia, não é? Por exemplo, havia um tipo de sacrifício que, para simbolizar a reconciliação do pecador com Deus, não é? Então, Deus, entre aspas, comia a parte, que era queimada, e subia aos céus, não é? Com um aroma suave, e parte o ofertante comia. Ele e Deus fazendo as pazes, não é? Por meio de reconciliação, essa é a ideia. E também a identificação do ofertante com o altar. Porque o ofertante, ele vinha para prestar culto a Deus. O sacerdote dizia, rapaz, sem chance, você é pecador, Deus é santo, Deus não recebe pecadores. Não há nenhuma chance, não há comunhão entre luz e trevas. Não há chance de você ser aceito por Deus. Mas o próprio Deus providenciou um meio. Traga uma oferta, um animal, sem defeito, e aí você será aceito desse jeito. Então, já era Deus pré-anunciando o sacrifício de Cristo, o evangelho ao seu povo. E aí o sujeito apresentava um cordeirinho, punha a mão sobre a cabeça do cordeirinho, como que transferindo para ele o seu pecado, a sua culpa. Aquele cordeirinho agora era o substituto dele que era sacrificado. Então havia uma identificação entre o ofertante e a oferta, não é? Aquele cordeirinho, o pecador dizia, esse cordeirinho sou eu. Quem está morrendo sou eu. O meu pecado está sendo punido. Percebe? Então, qualquer que seja aqui, a gente não sabe claramente de quem Paulo está falando, esses que se alimentam dos sacrifícios, seja os sacerdotes, ou seja, os ofertantes, a ideia é a mesma: identificação, comunhão, conexão. Então, esse negócio de comer juntos, no contexto litúrgico, no culto, assim como acontece na Santa Ceia, assim como aconteceu lá nos dias do Antigo Testamento, esse ato de comer juntos significa comunhão, participação, identificação. Então, no contexto do culto, esse ato de comer tem esse significado. É isso que Paulo está argumentando aqui nos versos 16, 17 e 18. Então, Paulo está dizendo, vocês não comam no contexto do culto, do culto pagão, porque ao comer, vocês estarão se engajando numa atividade de adoração idólatra.
Então, ao participar, vocês estão se associando, mesmo que não seja isso que vocês têm na cabeça, mas vocês estão se associando. Não façam isso. Então, se for lá no contexto do templo, evite, não coma juntamente com eles lá. Aí no verso seguinte, verso 18, Paulo antecipa um mal entendido, antecipa uma objeção. Paulo diz: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem valor? Paulo está antecipando a seguinte questão. Ô Paulo, que é isso, Paulo? Tem problema comer lá no culto? Não, cara. O ídolo não é nada. Ídolo é espantalho em pepinal. Ídolo tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mão e não apalpa. Ídolo é nada, Paulo. Ídolo é nada. Não tem nenhum problema comer disso lá. Então, Paulo está antecipando. Por acaso eu estou dizendo que o ídolo é alguma coisa? Por acaso eu estou dizendo que aquela carne lá em si mesma vai fazer mal a vocês em si mesma? Não, não é isso que eu estou dizendo. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 19. Então, por que você está dizendo que no templo não devemos comer? Verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis a ideia de associação, associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo está dizendo, eu estou com isso dizendo que o ídolo é alguma coisa? Não, não é isso. Me entendam. Eu estou dizendo que aquela carne vai fazer mal espiritual para vocês? Não. É só questão de estar no templo, se engajando numa atividade de natureza religiosa, idólatra. E vocês estão se associando a esse tipo de coisa, se fizerem. O que eu não quero é que vocês se associem a esse tipo de coisa, porque o ídolo é nada. Mas quem está por detrás da mentira da idolatria? O culto pagão, a idolatria, é uma adoração fake. O ídolo não é nada. A adoração idólatra é mentirosa, é engodo, é engano. E quem é que está por detrás do engano, do engodo, desde o princípio? Quem é o mentiroso? Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Você deve fugir da idolatria, não é porque aquela carne vai fazer mal para você, não é isso. O que eu não quero é que você seja vítima do engodo de Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio. Qual foi o problema desde o princípio lá com os primeiros seres humanos? Dar ouvido ao mentiroso, não foi? A serpente disse para os primeiros seres humanos, olha, o Criador disse que se vocês comerem desse fruto, isso aí vai fazer mal a vocês, vai prejudicar a vocês, vai trazer morte sobre vocês, mas olha, ele não é confiável. De fato, o Criador está ocultando coisas boas de vocês. Se vocês comerem esse fruto, de fato, um mundo novo vai se abrir para vocês. E vocês vão descobrir uma vida cheia de realizações que vale a pena ser vivida. Vocês serão como ele. Essa foi a mentira que os nossos primeiros pais acreditaram. Mentira que muitos de nós acreditamos até hoje, achando que a vida longe de Deus é melhor do que com Ele, não é?
Então, quando Deus nos manda fugir da idolatria, é por isso aqui. Paulo está dizendo que o ídolo é mentiroso, é um engano. É para proteger você dos engodos de Satanás. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 22, para terminar essa primeira parte. Ou provocaremos zelos no Senhor. O que é zelos? Deus é Deus zeloso. Ciúme. Ciúme, zelo é ciúme. Deus é ciumento, não é? Isso é uma linguagem matrimonial. Deus é um marido ciumento. Entendeu? Deus não quer que nós dividamos o nosso coração com nenhum outro concorrente dele. Deus não aceita dividir o seu povo, a sua esposa, a sua amada, com ninguém. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único marido de vocês, não é? Ele é ciumento, ele é um marido ciumento. Então, quando Israel no passado, essa linguagem você vai encontrar no Antigo Testamento. Quando Israel no passado, ele ia atrás de ídolos, Deus se apresentava como um marido traído. Lembra quando Deus quis dar uma lição para Oséias a respeito da natureza do amor dele por Israel? Deus falou assim: Oséias, eu vou mostrar para você, vou fazer você sentir na pele a natureza do meu amor por Israel. Como é que Deus deu uma aula prática de amor, do amor dele por Israel para Oséias? Fazendo Oséias casar-se com uma mulher infiel. Oséias foi traído, e Deus, agora você vai lá, pega, perdoa, não é? E traz de volta. Para quê? Porque Oséias pudesse compreender a relação de Deus com uma esposa infiel que era Israel. Não é? Então, é isso que Paulo está lembrando aqui, não é? Paulo dizer, olha, e outra coisa, vocês querem provocar ciúmes no Senhor, indo participar de um culto idólatra? Outros deuses? Não é? Deus é ciumento. Somos acaso mais fortes do que ele? Será que vocês estão dispostos a aguentar o tranco de um marido ciumento irado? Marido ciumento é coisa perigosa, não é? Então, é isso que Paulo está lembrando aqui. A natureza do relacionamento do Senhor conosco. Então, preste atenção. Primeira situação. Paulo, o que você acha? O cristão pode comer carne? Lá em Corinto, Paulo está perguntando, pode dizer, olha, depende. Se for lá no templo, não coma. Naquela situação lá, evitem comer, porque vocês estarão se engajando numa atividade espiritual idólatra. Envolver-se com idolatria é se expor aos engodos de Satanás. E eu não quero que vocês se associem com esse tipo de coisa. Ou vocês querem provocar ciúmes no Senhor? Cuidado, ele é um marido ciumento. Isso não vai acabar bem. É isso que Paulo está dizendo. Então, no templo, não. Ok? Segundo caso, e a gente não vai poder tratar, não é? Em caso... Agora, o segundo caso é comprar no mercado, não é?
Verso 25 está claro aí, né? Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Está vendo como é que depende? No templo, não. Mas e se eu for lá comprar no mercado? Fala, tudo bem, se eu for lá no mercado, vai lá e não pergunta nada. Não chega lá e pergunta assim para o açougueiro, moço, o senhor sabe me dizer se por acaso... Pode dizer, não precisa perguntar isso. O contexto é outro. Não é? Você não está se engajando num ato de adoração. Não é? Então, vá lá, compra e come. Não tem. E se for uma carne sacrificada a ídolo? Não tem problema. Percebe a diferença? Não é? No templo é um engajamento num rito de adoração. Comprar no mercado, Paulo, nada a ver. Sem problema, não é? Então, no mercado, comei de tudo que se vende no mercado. Por quê? Por que você pode comer? Verso 26. Por quê? Doutrina da criação. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que é plenitude aí? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a abundância de coisa boa que existe na terra. Entendeu? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele. Então, aquela picanha gostosa, coisa boa, vem do Senhor. Não tem problema, não é? Por que é que você pode comer? Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E quando Deus trouxe essas coisas à existência do nada, ele deu o seguinte veredito, está lá, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, pode comprar lá a picanha, mesmo que ela tenha sido sacrificada a um deus pagão, fora do contexto do templo, pode comer. Então, essa é a razão que Paulo dá aqui. Finalmente, verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Então, primeiro caso é, no templo, não. Comprando no mercado, sim, tranquilo. Mas e se o meu amigo me convidar para o aniversário dele, mas ele é frequentador do templo pagão, mas é lá na casa dele. Eu vou lá na casa dele e vou participar do aniversário dele, e na hora do churrasco lá, como é que eu faço? Eu pergunto a ele a origem daquela carne. Paulo está dizendo, vá lá e coma. Coma. Porém, o Geto já percebeu a ressalva. Tem uma ressalva. Porém, veja bem, está aí. Porém, verso 28. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo. Nesse caso, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Preste atenção. Paulo dá sempre a razão, né? Por que você pode comer comprando no mercado? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque se alguém me adverte na casa do meu amigo que aquilo é sacrificado a ídolo, eu não devo comer. Então, ele diz a razão aí. Não é por causa daquele que lhe falou, não é? Que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência de quem? Verso 29, a consciência do outro, não a sua própria consciência, não é? E aí Paulo faz duas perguntas que alguém poderia fazer. Ele se antecipa.
olha as duas perguntas que Paulo faz. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ação de graças, por que hei de ser vituperado, condenado, não é? Por causa daquilo por que dou graças. Paulo está antecipando aí o seguinte questionamento. Ô Paulo, espera aí. Não devo comer por causa da consciência do outro? Quer dizer que a minha liberdade é prejudicada por causa da consciência do outro. Quer dizer, comer carne é lícito para mim, é uma atitude legítima, eu dou graças, tudo que Deus fez é bom, e com ação de graças nada é recusável. Quer dizer, por causa do outro, uma atitude legítima minha se torna condenável? Então, essa é a pergunta que... Esse é o questionamento que alguém poderia fazer, e Paulo se antecipa aí, não é? Qual é o princípio norteador que Paulo mostra? Verso 31. Isso. Então Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E verso 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Verso 31, amor a Deus sobre todas as coisas. Verso 32, amor ao próximo como a mim mesmo. Paulo está dizendo, olha, a minha liberdade cristã, ela é modelada pelo amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a mim mesmo. Não é? Então, Paulo deixa claro, o princípio que ele colocou lá em cima, é que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, esse é o princípio, não é? Alguns acham até que Paulo está respondendo aqui um slogan dos crentes fortes de Corinto. Eles diziam, todas as coisas me são lícitas. E Paulo concorda com eles, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo volta a mostrar aqui algo que ele já tinha mostrado antes, que o cristão deve estar pronto para abrir mão de coisas lícitas, legítimas e até de direitos, por amor a Deus e por amor ao próximo, não é? E aí Paulo relembra que o que ele já tinha dito antes, que ele faz isso, não é? Assim como também eu procuro, verso 33, em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo já havia mostrado que ele fez de tudo para com todos. Nós vimos isso. Ele fez de judeu para com os judeus, não é? De gentio para com os gentios, de livres para com os livres, para ver se não servia de pedra de tropeço para ninguém. E aí Paulo termina com o seguinte apelo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa recomendação de Paulo às vezes soa assim pretensiosa, não é? Arrogante. Às vezes a gente fala, mas como é que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? A gente precisa entender Paulo no contexto, não é verdade? Qual é o contexto aqui? De abrir mão de direitos, de não pensar em si mesmo e pensar nos outros. Nesse aspecto. Certamente em outros aspectos, talvez Paulo dissesse, não sejam meus imitadores. Nisso aqui eu sou ruim. É possível, ele mesmo disse.
Eu sou o maioral dos pecadores, não é? Eu não mereço ser chamado apóstolo. Então, Paulo está falando de ser exemplo num aspecto específico. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu abri mão de direitos. Ele mostrou a certa altura dessa grande sessão sobre comer ou não comer carne, que ele deixou de receber sustento da igreja de Corinto para não causar empecilhos ao evangelho. Então, Paulo deve ser entendido aqui como modelo nesta questão específica. Então, em suma, depois de fazer aquela grande exposição desde o início do capítulo 8, mais teórica, Paulo termina com estas 3 recomendações práticas, não é? No templo, se abstenha. Comprando no mercado, criação de Deus é boa, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Na casa do seu amigo pagão, depende. Coma, mas talvez será preciso abster-se, não é? Percebe que a gente não tem nada preto no branco nessas questões neutras? Paulo está dizendo, esses são os princípios, não é? Criação de Deus é boa, eu preciso amar o meu irmão e não ser tropeço para ele, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então Paulo diz, vocês são criteriosos, esses são os princípios, e vocês precisam aprender a aplicar cada princípio na situação em que você se encontra. Então, você conhecer os princípios e ter sabedoria de Deus para aplicar em cada situação. Passei do tempo aqui, mas é só porque eu queria esgotar esse assunto hoje. Vocês já estão empanzinados de carne. Tem muitas semanas que o assunto aqui tem sido carne, come carne, não come carne. Carne sacrificada a ídolo. Qual é o próximo problema da igreja local? E aí, hein? Tem que usar véu ou não tem que usar véu? Esse é o próximo problema que nós vamos ver e Paulo vai tratar, não é?